Vamos dar sequência aos nossos conteúdos relacionados a verbo, na página 33 da nossa apostila. Concordância verbal. A concordância verbal, ela precisa acontecer em uma frase, pois o verbo tem que concordar com o restante da frase. Verbos no singular são empregados em frases escritas no singular, e verbos no plural são empregados em frases escritas no plural. Vamos resolver os exercícios da página 33. O título da notícia afirma que quem processou o Google foi o MPF, portanto, o MPF é o agente da ação. Exercício 4. Releia o título da notícia. MPF processa o Google por publicidade infantil ilegal no YouTube. Letra A. Qual é a forma verbal que aparece no título? Leia novamente e copie o verbo que aparece nesse título. Letra B. Ele está no passado, algo que já aconteceu, no presente, algo que está acontecendo nesse momento, ou no futuro, algo que ainda vai acontecer. Letra C. Quem executou a ação indicada por esta forma verbal? Quem fez a ação? Quem fez a execução dela? Exercício 5. Agora leia esta frase. O usuário precisa observar a legislação brasileira. Letra A. Quem precisa observar a legislação brasileira? Letra B. Qual é a função de o usuário na frase? Quem é este o usuário? Exercício 6. Leia a mesma frase da atividade anterior com uma pequena modificação. Os usuários precisam observar a legislação brasileira. Letra A. O que mudou no agente da ação da frase? Letra B. O verbo precisar ficou no plural ou no singular? Marque um X na opção que você julgar correta. Ao responder as questões, você percebeu que o verbo pode aparecer no singular e no plural, de acordo com o agente da ação no qual ele se liga. Isso acontece porque o verbo concorda com o agente de ação. O usuário precisa observar. O usuário e precisa estão empregados no singular. Os usuários precisam observar. Nesse caso, estão todos empregados no plural. Continuando na página 34, vamos resolver alguns exercícios sobre as monossílabas tônicas e as palavras oxítonas. Exercício 1. Leia novamente esse trecho da notícia. Ao utilizarem crianças para promover produtos, os responsáveis pelos vídeos estariam infringindo a lei. Letra A. Copie as palavras que têm apenas uma única sílaba. Letra B. Qual é a classificação dessas palavras que você copiou quanto ao número de sílabas? Monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas? Marque o X na opção que você julgar correta. É preciso repensar o consumo. É uma monossílaba tônica, pois é acentuada, e o é uma monossílaba átona, pois não é acentuada. Monossílabas são as palavras que têm apenas uma sílaba. Quando pronunciadas com intensidade, são classificadas em monossílabas tônicas. Quando pronunciadas sem intensidade, são classificadas em átonas. Exercício 2. Leia esta frase. A luz do computador é forte. Letra A. Das monossílabas em destaque, quais são tônicas? E letra B. Qual monossílaba tônica leva o acento? A palavra luz e são monossílabas tônicas, mas somente uma delas é acentuada. Isso acontece porque a regra de acentuação das monossílabas tônicas considera a terminação das palavras. São acentuadas as monossílabas tônicas terminadas em a ou as, e ou es e o ou os. Exemplos: lá, paz, pé, mês, dó, sós. Exercício 3. Acentue, então, as monossílabas do quadro. Leia com bastante atenção e veja se elas seguem a regrinha para ser acentuadas ou não. Depois, copie as palavras que você acentuou. Exercício 4. Considere as palavras a seguir: canal,
e até. Qual é a posição da sílaba tônica nessas palavras? A sílaba mais forte está localizada em qual posição? Essas palavras, então, são classificadas como oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? As duas palavras são oxítonas, mas somente uma delas é acentuada, pois a acentuação das oxítonas também obedece a uma regra. São acentuadas as oxítonas terminadas em a ou as, e ou es, o ou os e em ou ens. Exemplo: você, marés, maracujá, paz, pó, avós, também e parabéns. Para finalizar, vamos fazer o exercício 5. De acordo com a regra de acentuação das oxítonas, acentue as palavras abaixo no quadro. Leia novamente com atenção e veja quais palavras devem ser acentuadas de acordo com a regrinha. Depois, copie as palavras que você acentuou. Para lembrar, o acento agudo identifica um som aberto, como a palavra avó. Já o acento circunflexo identifica um som fechado, como, por exemplo, na palavra avô. Essas foram as atividades da nossa aula de língua portuguesa hoje. Não esqueçam de me enviar as fotos para correção. E até amanhã.